Sabe, eu tava lembrando aqui, parece que foi ontem, coisa de 2 anos atrás, que era impossível fugir do termo Web3. Tava em todo lugar, né? Em todo lugar. Cada notícia, cada conversa, tinha um barulho, assim, uma energia de que o futuro estava chegando com tudo. Aham. E agora? Parece que, sei lá, baixaram o volume. A pergunta que fica no ar é: o que aconteceu? A promessa da Web3 sumiu, evaporou ou só está mudando de lugar, longe dos holofotes? Pois é. Para entender essa transição do barulho para essa aparente calmaria, as fontes que a gente analisou hoje dão um modelo, sabe? Quase um mapa. Um mapa para navegar nesses ciclos de tecnologia. Exato. E a nossa missão aqui é essa: usar esse mapa para separar o que era só ruído, especulação, do que é um sinal de mudança de verdade. Ok, vamos analisar isso? E o mais interessante é que essa sensação de silêncio não é nova, nem é só da Web3. Ah, não? Não, na verdade, no padrão. Ele se repete o tempo todo, quase como uma receita de bolo para qualquer tecnologia que surge. É um ciclo super previsível. Previsível como? Previsível no sentido de que, se a gente entende esse ciclo, a gente consegue ter mais perspectiva. Não cai nem na euforia cega, nem naquele pessimismo de acabou tudo. Entendi. E tem uma analogia que uma das fontes usa que eu achei, assim, perfeita. Qual? Diz que toda tecnologia nova parece milagre antes de virar ferramenta. Nossa, é muito bom. É perfeito, né? Se a gente pensa na internet lá nos anos 90 ou nos primeiros smartphones, era quase mágico. Sim, total. O ciclo emocional é sempre esse. Primeiro vem o entusiasmo, depois a frustração e só depois a utilidade real. E o legal é que esse mapa tem um nome, um modelo que ajuda a gente a ver isso: a curva de Gartner. Exatamente. A curva de Gartner é basicamente isso. Uma ferramenta que mapeia a jornada da percepção pública sobre uma tecnologia. Certo. E se a gente simplificar, dá para dividir em 3 fases bem claras. A primeira é quando a tecnologia nasce com um pico de expectativa. É a fase do milagre. Isso, a fase do milagre, do barulho todo, onde as possibilidades parecem infinitas e a gente acha que aquilo vai resolver todos os problemas do mundo, amanhã. A fase do "isso vai mudar tudo". Já vi esse filme. Mas essa euforia toda nunca se sustenta, né? Nunca. E é aí que a gente entra na segunda fase, a queda e descrença. O vale da desilusão. Exato. Os especialistas chamam assim. É o choque de realidade. A tecnologia não entrega as promessas milagrosas no prazo que o hype criou, sabe? Aham. Os primeiros projetos quebram, as dificuldades aparecem e a frustração toma conta. A mídia, que antes era só elogio, vira cética. O sentimento geral é: não era nada daquilo. E é aí que muita gente abandona o barco, né? Com aquela sensação de "fui enganado". Mas isso me parece um ciclo meio perigoso. Como assim? Ué, se toda inovação passa por esse vale da desilusão, como que os projetos sérios sobrevivem quando o dinheiro e o interesse somem? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta leva a gente para a terceira e mais importante fase. Que é: A subida gradual com casos úteis. É nesse ponto, longe do barulho, que o trabalho de verdade começa. Depois da queda, quem fica? Os desenvolvedores, os empreendedores mais resilientes. os que acreditaram de verdade. Isso, eles começam a encontrar aplicações práticas, a resolver problemas reais. O foco sai da especulação e vai para a utilidade. A tecnologia deixa de ser milagre e aos poucos vira ferramenta. E é aqui que fica bem interessante, porque esse mapa se encaixa como uma luva na história recente da Web3. Totalmente. O exemplo que as fontes dão é o hype dos NFTs em 2022. Aquilo foi a materialização do pico de expectativa. Nossa, nem me fale. Arte digital vendida por milhões, memes virando ativos, uma febre especulativa que não parecia ter fim. Foi um exemplo de livro. A tecnologia por trás, que é de propriedade digital verificável, foi completamente ofuscada por uma camada gigante de especulação. E a consequência disso, como uma fonte aponta, foi brutal. Muita gente desistiu da Web3. Exato. Quando a bolha de preço começou a murchar, a percepção que ficou para o grande público foi de que a tecnologia inteira era, sei lá, uma piada
ou um golpe. O que leva a gente para o erro de análise mais comum, que é julgar a tecnologia pelo pico da especulação. Sim, É como julgar o potencial da internet olhando só para a bolha das empresas .com que estourou em 2000. Mas deixa eu ser um pouco o advogado do diabo aqui. manda. Será que sem aquele hype todo, sem aquele dinheiro maluco circulando, e até investimento suficiente para construir a infraestrutura que veio depois, o hype não é, tipo, um mal necessário para atrair atenção e capital? É um ponto excelente e controverso. Muitas fontes concordam que o hype, apesar de perigoso, injeta um volume de capital e atrai talentos que de outra forma demoraria muito mais tempo. Ele acelera o ciclo. Ele acelera. O problema é que 90% do que se constrói ali é fumaça. A distinção fundamental que a gente precisa fazer, e o material deixa isso claro, é que o que estourou foi a bolha de preço, não a tecnologia. E vindi. A especulação era insustentável, mas era só uma camada em cima de uma base sólida. E isso me faz pensar, se você tira essa camada de especulação, o que realmente sobra ali embaixo? Exato. Era a minha próxima pergunta. Se o preço caiu, se o barulho sumiu, o que sobrou? O que ficou de pé quando a poeira baixou? O que sobrou foi a infraestrutura. O que sobrou foi a tecnologia. Uma das fontes é categórica. Hype não é tecnologia. São coisas diferentes. Coisas completamente diferentes que foram confundidas na euforia. Enquanto todo mundo olhava para o preço dos macacos digitais, a rede do Ethereum, por exemplo, continua funcionando. Aham. Passou por uma das atualizações mais complexas da história, o Demerge, e os desenvolvedores continuaram criando ferramentas. A base blockchain e propriedade digital continua em pé. Ok. Mas na prática, o que significa isso? A base continua em pé. O que continuou evoluindo enquanto a gente só via notícia de preço caindo? Significa que o trabalho de engenharia, o trabalho de base, não parou. Pelo contrário, acelerou. Acelerou? Sim. As fontes apontam, por exemplo, para a batalha pela escalabilidade. O problema do Ethereum sempre foi conseguir processar poucas transações por segundo. Isso deixava tudo caro e lento. Certo. Famoso gargalo. Exato. E é aí que o trabalho de verdade aconteceu nesses últimos anos. No desenvolvimento das Layer 2s, como Arbitrum, Optimism, Polygon. Que são o quê, a grosso modo? São camadas que rodam em cima da blockchain principal para processar transações de forma mais rápida e barata. É infraestrutura pura. É como construir novas avenidas para aliviar o trânsito numa cidade que não para de crescer. Entendi. Então, enquanto o debate público era sobre o preço de um JPEG, os engenheiros estavam, na verdade, resolvendo problemas fundamentais da rede. Exatamente. E não só isso, a segurança dos contratos inteligentes, os smart contracts, melhorou drasticamente. No começo, era o Velho Oeste, com hacks e falhas toda semana. Lembro bem. Hoje, existem empresas de auditoria, melhores práticas de programação, ferramentas mais seguras, a ideia de propriedade digital, que parecia só para arte, começou a ser pensada para coisas muito mais complexas. O trabalho chato. O trabalho chato, invisível e absolutamente essencial. Ele continuou. Esse é o sinal por baixo de todo o ruído. O que nos leva para agora? O barulho passou, a poeira baixou. As fontes dizem que a Web3 está neste ajuste e que, agora, o jogo é utilidade. Isso. A pergunta mudou de quanto isso vai valer amanhã para que isso serve hoje. Isso. Então, onde a gente já consegue ver essa ferramenta em ação? Essa é a transição para a terceira fase da curva. E a utilidade aparece quando se combina os três pilares que sobreviveram ao hype. A blockchain como base de dados, os contratos inteligentes para automatizar regras e os tokens para representar ativos. A combinação dos três. A mágica acontece na combinação dos três. Certo. Mas vamos sair da teoria. As fontes mencionam algum projeto ou setor que já esteja usando isso de forma interessante e que não seja só um protótipo? Sim. E os exemplos mais fortes são aqueles que o público geral nem ouve falar, porque não envolvem especulação. Tipo, Pense em logística e cadeias de suprimentos global. Uma das fontes detalha o uso de smart contracts para pagamentos internacionais. ok. Imagina uma empresa no Brasil que compra um componente da Coreia do Sul.
Hoje o processo de pagamento é lento, cheio de intermediários, papelada, Uma burocracia? uma burocracia imensa. Com a Web3, você cria um contrato inteligente que se conecta a dados do mundo real, tipo o sistema de rastreamento do container. No momento em que o sensor no Porto de Santos confirma que o container chegou, o contrato libera o pagamento para o fornecedor na Coreia. Automaticamente. Automaticamente, sem banco, sem atraso, sem burocracia. É menos glamuroso que um NFT, mas resolve uma dor de cabeça de trilhões de dólares. Isso é fascinante, porque tira a coisa toda do campo da arte e das finanças e coloca no mundo físico, na economia real. Vira uma engrenagem invisível. Exato. Uma engrenagem invisível. E outro campo surpreendente é a ciência, no movimento chamado DeSci, ou Decentralized Science. Ciência descentralizada. Isso. Pesquisadores estão usando essa infraestrutura para criar novas formas de financiamento e colaboração. Por exemplo, uma DAO, uma organização autônoma descentralizada, pode arrecadar fundos de pessoas do mundo todo para uma pesquisa sobre uma doença rara. Uau. A alocação dos recursos, os resultados da pesquisa, tudo é registrado na blockchain, de forma totalmente transparente e auditável. Isso pode acelerar a ciência, tira o poder de grandes corporações que hoje são os guardiões do portão. Nossa, isso é algo que eu nunca tinha associado com o Web3. Mas esses exemplos em logística ou ciência já estão acontecendo em alguma escala ou ainda são muito experimentais? Ainda estão em estágio inicial. Mas não são mais só teoria. Existem plataformas e empresas funcionando, transacionando valores reais nessas áreas. Já é realidade, então. Não é mainstream, claro, mas a subida gradual com casos úteis é exatamente isso. Começa em nichos específicos, com problemas muito claros, onde a tecnologia oferece uma solução 10 vezes melhor que a atual. E a adoção em massa vem depois. A adoção em massa vem depois. É a tecnologia completando a jornada dela, saindo da fase do milagre e entrando de cabeça na fase da ferramenta, onde a gente para de falar sobre a tecnologia e começa a usar ela para consertar coisas. Olhando por essa ótica, o tal silêncio que a gente sente não é um sinal de morte, mas talvez um sinal de maturidade. Exatamente. É o som do trabalho de verdade acontecendo longe do circo. Fazendo um resumo do que a gente viu, a jornada da Web3 segue o roteiro da curva de Gartner à risca. Explodiu num pico de expectativas com os NFTs, enfrentou a queda da descrença quando a bolha estourou e agora está exatamente onde deveria estar, na subida lenta da utilidade real. Perfeito. A grande lição, então, é aprender a diferenciar a bolha de preço, que é volátil, da solidez da base técnica, que é o que importa de verdade. Exatamente. E essa distinção é a chave para quem quer se aproximar desse universo agora. Uma das fontes diz que, para entender sem torcida, sem se deixar levar pela próxima onda de hype, a recomendação é clara: começar pelo fundamento. Pela base. Pela base. Antes de pensar em qualquer outra coisa, é preciso entender o que é de fato uma blockchain, como funciona um contrato inteligente na prática e o que um token realmente representa, além do preço. E com essa complexidade toda que você mencionou, Layer 2, DeSci, por onde alguém começa a aprender esses fundamentos de um jeito mais estruturado, sem se perder? Onon, que uma maneira prática de começar essa jornada de forma guiada e sem custo é usar ferramentas de aprendizado interativas. Tipo, Elas citam, por exemplo, o aplicativo gratuito Versum. A ideia é que, através de um aplicativo como esse, a pessoa pode aprender na prática sobre os pilares blockchain, contratos inteligentes e tokens. aprender fazendo. Exato. Constrói uma base de conhecimento sólida antes de qualquer outra coisa. É a abordagem de educação antes da especulação. É o antídoto para o hype. Conhecimento faz todo sentido. Exato. E isso me leva a um pensamento final, uma provocação para quem nos ouve. Manda. A gente discutiu como a Web3 está nessa transição de milagre para ferramenta. Vimos exemplos em logística e ciência, áreas bem distantes do hype original. Certo. Então, a questão que eu deixo é: qual indústria tradicional, que hoje parece intocável, pode ser a mais silenciosamente transformada por essas ferramentas nos próximos 5 anos, justamente por não ter nada a ver com o barulho especulativo que a gente viu? Onde essa nova caixa de ferramentas vai encontrar seu próximo problema de trilhões de dólares para resolver?